Amém? Bom, então, a última lição que nós tivemos de Jeremias foi do capítulo 11 mesmo, que nós vamos continuar vendo hoje. Ali tá errado. Nós vimos do 11, do 1 até o 17. E agora nós vamos ver o capítulo 11 de Jeremias, do 18 até o capítulo 12 e 17. Então é até o final do capítulo 12. Então vai ser Jeremias 11, do 18 inteiro, o final do 18, e vai começar o capítulo 12 e terminar aí. Nós vamos fazer assim, conforme for lendo os versículos eu já vou explicando, para não precisar voltar tudo. Então o título da nossa lição é A Consequência, né? É do tema, deixa eu ver aqui, é do tema As Profecias Referentes a Judá. E essa é a consequência, né, da quebra da aliança com Deus. E vamos lá então, pode passar aí o slide. Vamos lendo do 18 até o 23 primeiro, depois eu vou estar explicando esses versículos. Cada um vai estar lendo um aqui, ou vou ler o primeiro. Jeremias 11, 18. O Senhor me fez saber, e eu o soube. Então me fizeste ver as suas maquinações. 19. 19. Eu era como um manso cordeiro, levam a matança, porque não sabia que imaginavam projetos contra mim, dizendo: destruamos a árvore com seu fruto no porto da terra dos viventes, não haja mais memória do seu Mas, ó Senhor dos exércitos, justo juiz, que provas os mais íntimos do coração, veja eu a tua vingança sobre eles, pois a ti revelei a minha causa. Portanto, assim diz o Senhor acerca dos homens de Anatote, que procuram a tua morte e dizem: não profetizeis em o nome do Senhor, para que não morras às nossas mãos. Assim diz o Senhor dos exércitos: eis que eu os punirei, e os jovens morrerão à espada, e os seus filhos e as suas filhas morrerão de fome. E não haverá deles resto nenhum, porque farei vir o mal sobre os homens de Anatote, no ano de sua punição. Bom, esses versículos aqui é uma descrição da hostilidade que Jeremias enfrentou por parte do povo da sua cidade de origem, né? Eles queriam matá-lo. Ali ele é representado como a árvore, né? E silenciar a sua mensagem, que são os seus frutos. No versículo 17, 19 a gente vê isso, né? Ele fala assim: tramavam projetos contra mim, dizendo: destruamos a árvore com o seu fruto. Então essa referência de destruir a árvore com o seu fruto era o povo da cidade de Jeremias, né, que desejava matá-lo, destruí-lo, para que se parasse as profecias dele. Porque tudo aquilo que Jeremias falava, o povo não aceitava. Eles achavam que Deus não estava irado contra eles, de fato, que eles não sofreriam cativeiro, e que Jeremias estava simplesmente espalhando um terror, né, espalhando um caos desnecessário, né? E eles queriam barrar a voz de Deus sobre a vida de Jeremias. Pode passar. E aí Jeremias fala no versículo 20, né? Justo juiz que prova o mais íntimo do coração, veja eu a tua vingança sobre eles, pois a ti revelei a minha causa.
Então Jeremias ainda pedia justiça a respeito dele, porque os homens de Anatote procuravam a morte dele, estavam ameaçando ele de morte para ele parar de profetizar, né? E Deus diz: sim, assim diz o Senhor dos exércitos, eu os punirei, jovens morrerão à espada, seus filhos e suas filhas morrerão de fome, não haverá resto deles nenhum, porque farei o mal vir sobre os homens de Anatote o ano da submissão. Então, aqui Deus dá uma resposta para o profeta dizendo que sim, ele faria isso porque não permitiria que o profeta morresse para poder cumprir a palavra de Deus. Do 22, 23, né? Deus promete castigar os conspiradores de Anatote. Pode passar? Essa cidade Anatote não era Israel, era? Oi? Faz uma pesquisa. Cadê um celular aqui para eu poder ver a localização aqui? Eu não cheguei a ver onde ela fica exatamente, mas é Israel sim. É a cidade de origem de Jeremias. Tem um celular aí pra gente dar. Não foi meu celular? Não, precisava. Deixa eu desbloquear. É porque eu nunca ouvi falar na cidade Anatote. Eu acho que é uma vez só que cita na Bíblia, só aqui mesmo. Você não colocou agora para fazer uma coisa, né? Nossa. É o 12. Hã? É o 12. Se eu tô vendo. É a tribo de Benjamim. É em Benjamim que fica. Então é Israel. Não, é Israel. Era a cidade de origem de Jeremias. É onde ele nasceu. Aqui, ó. Ela fica perto de Gibeão, perto de Geba. Anatote é perto de Geba, perto de Gibeão. Deixa eu ver se tem uma em português aqui, porque tá tudo em inglês aqui. Benjamim. Não, tá Benjamim é tocando. perto de Jerusalém mesmo, não é? A tribo, né? É. A tribo é. A tribo de Benjamim é do lado de Jerusalém, porque Na cidade é o de reino Davi? do sul. Na cidade de Davi? Não, Davi é de Judá. Davi não é de Benjamim. Tá. Quem era de Benjamim era Saul. Mas a localização é essa, era a tribo de Benjamim. A tribo de Benjamim não é uma tribo muito grande, né? É uma das menores tribos que tem. Bom, vamos continuar aí. Do 1 até o 6, vamos ler. Pode ler aí primeiro. Justo és, ó Senhor, quando entro contigo num pleito. Contudo, falarei contigo dos teus juízos, porque que prospera o caminho dos perversos e vivem em paz todos os que procedem Perfidamente. Isso. Plantaste-os, e eles deitaram raízes, crescem, dão fruto, tente nos lábios, mas longe do coração. Mas tu, ó Senhor, me conheces e tu me vês a prova do meu coração para contigo. Impõe-lhes como a ovelha para o matador, prepara-os para o dia da matança. Até quando estará de luto a terra e se Secará. secará a erva de todo o campo, por causa da maldade dos que o habitam nela. Perecem os animais e as aves, porquanto dizem, ele não verá o nosso fim. Se te fatigas correndo com os homens que vão a pé, como poderás competir com os que vão a cavalo? Se em terra de paz não te sentes seguros, que farás na floresta do Jordão? Porque até o teu irmão e a casa do teu pai, eles próprios se hão deslealmente contigo,
que medo, clamam após ti em alta voz, não te Fiéis. fiéis nele, ainda que digam coisas boas. Então aqui é uma questão que você vê muitas vezes na Bíblia, principalmente nos Salmos, Davi falando sobre isso também. Por que os ímpios prosperam pelo seu caminho? Aquele filme que nós estávamos assistindo lá do Deus Não Está Morto, tem uma senhora lá que ela tá com uma demência, né? Ela deu, acho que, uma AVC nela e ela ficou, né, bem avoada, né? A cabeça fica longa, a pessoa sabe como é que é, como uma pessoa que tem Alzheimer, né? Se eu não me engano é Alzheimer mesmo, não é? É Alzheimer. E você vê que o filho dela, ele vai lá visitar ela, só que ele é um rapaz que ele acredita que fazer o bem, servir a Deus, não serve para nada, ele é ateu, né? Ele não acredita em Deus. E a vida inteira ele fala assim para ela, assim, a vida inteira você foi uma pessoa boa, só fez coisas boas, né? Nunca fez nada de errado, sempre foi em todos os cultos da igreja, e olha só, você está aí na cadeira, sentada doente, e eu tô aqui bem. E ele fala desse jeito, é a mãe dele. Eu tô aqui bem, eu prospero, meus negócios vão bem, e você tá aí, sentada aí, pronta para, né, para morrer aí doente. E Deus usa a vida dela naquele momento lá de uma forma que, né, é espantoso, né? E ela fala assim, olha, às vezes o diabo, ele permite que as pessoas vivam uma vida de alegria, tranquila, próspera financeiramente. Só que você está dentro de uma cela, de uma cadeia, com a porta aberta. Ninguém te impede de sair. A porta está aberta. Só que você não precisa sair, porque está tudo muito bem. Só que vai chegar um dia que a porta da cela vai fechar. E vai ser tarde demais, você não vai conseguir sair dela. Olha só que palavra de reflexão para a gente pensar. Às vezes o ímpio prospera na vida dele e vai tudo muito bem. Porque é uma ilusão para ele nessa terra. Só que vai chegar um dia que Jesus vai voltar. Louco. Louco, pedirão só. É a mesma passagem que Jesus fala. Você fala assim, olha, essa noite comeremos e beberemos, nos alegraremos, regozijaremos, e porque amanhã morreremos. Então, vou fazer tudo que me der vontade hoje, porque aquela frase que é assinada pelo diabo, né, que o pessoal fala, né? Como é que é? Se te faz bem, não te faz mal. É assinado diabo que está escrito embaixo, né? Porque isso aí não é uma palavra que um crente pode dizer de forma alguma, uma pessoa que tem temor a Deus. Então, a realidade é essa. Deus mesmo permite. Ela fala o diabo permite, mas não é o diabo que permite. Deus permite que o ímpio viva essa vida. E o diabo não vai ficar atormentando a vida do ímpio, porque ele não precisa fazer isso, ele já está condenado. É só uma ilusão a vida nessa terra. Porque se você comparar, tem gente que vive 80, 70, 100, tem gente que vive 20, tem gente que vive 30, 40, nós não sabemos um dia que nós vamos morrer, né? Mas é só um período que vai acabar. E a eternidade é uma coisa que não tem fim. Aonde você vai passar a sua eternidade? Então é o que ela falou para ele. Um dia vai fechar a porta da cela, e aí? O que vai acontecer? Depois volta aquela demência dela, né? Aquele Alzheimer lá, que ela já não reconhece mais ninguém. Então você vê que, né, naquele momento do filme é uma representação, é uma representação de Deus usando a vida dela. É filme? É um filme. Mas é uma palavra que... É baseado em fatos reais. É uma parte que me deu essa resposta, né, para esse versículo. Na Bíblia tem a resposta para o versículo, né, mas é uma aplicação que eu achei interessante. Né, e é a mesma pergunta que Jeremias faz, porque nós nos questionamos a respeito disso. Eu faço tudo que Deus quer, tudo que agrada a Deus, né, no caso o profeta aqui, vamos falar assim, que eles eram melhores que nós somos hoje. Faziam tudo que agradava a Deus, enfrentava rei, enfrentava a ameaça de morte, como aqui o povo da cidade queria matar ele, e ele via o ímpio, que não acontecia nada. Prosperava, ia bem, fazia tudo de errado. Só que a resposta é essa, né? E aí? Né? O que vai acontecer? Né? Jeremias levanta uma questão antiguíssima: por que prosperam os ímpios? A resposta de Deus consiste em uma advertência de que a oposição do povo de Jerusalém seria ainda mais vigorosa, a cavalo. Então ele fala assim, né? Se te fatiga correndo com os homens que vão a pé, como poderás competir com os que vão a cavalo? Então a resposta de Deus
ainda é uma advertência para Jeremias: olha, se você está achando difícil, né, viver essa situação contra as pessoas que estão indo a pé contra você, e quando os que vierem de cavalo contra a sua vida, como é que você vai escapar dessa forma então? Então, Deus muitas vezes não alivia para a vida da gente. O apóstolo Paulo estava lá vendo as coisas maravilhosas do céu, e veio um demônio que atormentava, espancava ele, batia nele para ele não se engrandecer, e ele pedia a Deus para que retirasse, mas Deus falou: não, tá bom demais para você, a minha graça te basta, aguenta aí. Pelo tanto de mal que você fez, Não é nada, eu não vou tirar, você vai ter que viver com isso. Então, às vezes a pessoa fica brava porque tem uma doença que vai levar ela à morte, e ela pede para que Deus tire, e Deus não tira, porque aquilo é para você. Tem gente que vai morrer de um jeito, outro vai morrer de outro, tem gente que vai morrer com saúde, eu acho difícil hoje em dia morrer com saúde, né? Tem gente que vai morrer atropelado, vai sofrer acidente, tem gente que vai passar por coisas terríveis. Morrer afogado, morrer de infarto. Afogado diz que não é tão ruim assim, né? Não sei. Ele diz que não é. Diz Diz que a pessoa começa a se afogar e depois vem o corpo, o corpo libera uma sensação de prazer quando você está afogado. Desmaia. É. Desmaia não, afogar. Ah, eu queria morrer de um jeito mais tranquilo do que aquela que o profeta enfrentaria na Tote. Homens que vão a pé, né? Na presença de Deus. Então é o que Deus, a resposta de Deus para Jeremias não era aquilo que ele queria ouvir, né? Mas era aquilo que ia acontecer. É o que Deus tinha separado para aquele povo, e ele era do povo, ele ia sofrer junto com o povo. Pode, passou já? Na floresta do Jordão, aqui no nos versículos 5 mesmo, ele fala: se em terra de paz não te sentes seguros, que farás na floresta do Jordão? Nós temos que lembrar que essa época não é como hoje. Hoje os animais eles estão se afastando do ser humano, os selvagens, porque quanto mais construção tem, mais os animais fogem. Só que aqui, a floresta do Jordão, é lógico, tinha muitos animais lá, né? Tinha feras do campo. Então, era um lugar perigoso, né? E tinha também salteadores nesses lugares, ficavam escondidos. Então, além de que viria também a perseguição, né, não a perseguição, a invasão dos babilônios, né? Então, a parte mais baixa e densamente arborizada do Vale do Jordão, onde viviam animais selvagens. Então, tinha perigos lá. Pode ler lá para mim em Jeremias 14, Jeremias 49, 19. Eis que como sobe o leãozinho da floresta jordânica contra o rebanho em pasto verde, assim no momento arrojarei dali a Edom, e lá estabelecerei a quem eu escolher. Pois quem é semelhante a mim? Quem me pedirá contas? E quem é o pastor que me poderá resistir? Então, ele faz uma comparação aqui, né? Deus faz uma comparação falando a respeito dos animais selvagens que vivem na floresta do Jordão, né? Hoje, se você for lá no Jordão, você não vai ver isso, né? Mas tinha uma floresta densa lá, né? Uma floresta fechada, e viviam animais carnívoros, animais de grande porte. Ele fala leão, né? Ele fala o filhote do leão, leãozinho, né? E é uma referência que ele faz aqui para que Jeremias entenda de que aquele momento ainda estava em segurança, mas depois viria uma perseguição, uma invasão terrível, né, na terra dele. Deus diz a Jeremias que o seu futuro seria mais difícil do que o presente. É isso que ele fala para Jeremias. Pode passar? É o 5 de vocês? Isso, então é aí mesmo. Vamos continuar lendo aí. Já que não leu o 6, vamos ler do 6 até o 13 agora. Nós já estamos em Jeremias 12, né? Jeremias 12, do 6 até o 13 agora. Pode ler primeiro aí. eu nem sei, cara. Você leu o 6? Leu. Então lê o 7 aí. Desamparei a minha casa, abandonei a minha herança, a quem mais eu amava, entreguei na mão de seus inimigos. A minha herança tornou-se-me como leão numa floresta, levantou a voz contra mim, por isso eu a aborreci. A minha herança é para mim ave de várias cores, ainda andam em aves de rapina, contra elas em redor, vinde após, ajuntai-vos todos os animais do campo, e vinde o devorá-lo.
muitos pastores destruíram a minha vinha e pisaram o meu quinhão. A porção que era o meu prazer tornaram-na em deserto. Em assolação a tornaram, e a mim clama no seu abandono. Toda a terra está devastada, porque ninguém há que tome isso a peito. Sobre todos os lugares altos do deserto vieram destruidores, porque a espada do Senhor devora desde um extremo até o outro extremo da terra. Não há paz por nenhuma carne. Semearam trigo e cegaram espinhos. Cansaram-se, mas sem proveito algum. Envergonhados sereis dos vossos frutos, por causa do brasume da ira do Senhor. Então, esse trecho aqui, né, Jeremias descreve a devastação vindoura, né, como se já houvesse ocorrido. Então ele está dando um cenário da destruição, da invasão babilônica, como se já tivesse acontecido, né? Ele fala como se fosse algo que não é nem no presente, já é do passado, e ele olhou tudo aquele caos ali, né, que aconteceu. E de fato, os babilônios, quando viessem, eles iam acabar com tudo, sem dó, sem piedade. Eles eram pessoas ruins, né? Eles eram pessoas malvadas, né? E depois você vê que foi inevitável aquilo que aconteceu, né? Apesar de ele não ter ido para a Babilônia, ele foi sequestrado pelos próprios judeus e levado para o Egito. E ele ficou em Jerusalém, depois ele foi levado para o Egito. Então, ele vê tudo aquilo que aconteceria com a sua terra, antes de acontecer, já estava sofrendo antecipadamente. E pode passar? Versículo 12, ele diz assim: a espada do Senhor. Então ele diz: sobre todos os altos e desnudos do deserto vieram destruidores, porque a espada do Senhor devora de um extremo da terra e não há outro, e não há paz para ninguém. Então os exércitos da Babilônia seriam usados pelas mãos de Deus. Então Deus usou os inimigos, aquilo foi permissivo por Deus, aquilo foi um povo enviado por Deus para castigar o povo de Israel, o povo de Judá, né? Então ele usou literalmente para punir o seu povo, e ninguém escaparia. Bons, ruins, príncipes, reis, governadores, pobre, não, eram todos iam pagar pelo pecado, né, de geral de Judá. Pode passar? E esse é o último trecho para nós encerrarmos, do 14 até o 17. Assim diz o Senhor acerca de todos os meus maus vizinhos, que se apoderam da minha herança, que deixei ao meu povo de Israel. Eis que os arrancarei da sua terra, e a casa de Judá arrancarei do meio deles. E será que depois que os haver arrancado, tornarei-me compadecer-me deles, e os farei tornar a cada um a sua herança, a cada um a sua terra? Se diligentemente aprenderam os caminhos do meu povo, jurando pelo meu nome, tão certo como vive o Senhor, como ensinaram o meu povo a jurar por Baal, então serão edificados no meio do meu povo. Mas se não quiserem ouvir, arrancarei então a nação, arrancá-la-ei e a farei perecer, diz o Senhor. Esse trecho aqui me custou um pouco a entender. Na hora que eu entendi, aí eu coloquei no tempo adequado. Aqui ele está falando dos povos que eram os meus maus vizinhos. Então, né, se coloque no lugar de Israel. Os povos ao redor de Israel, que sempre tramaram contra o povo de Deus, né, que eles foram usados aqui, né, a Síria e a Babilônia, para poder levar eles em cativeiro por um bom período de tempo, né? 70 anos de cativeiro é um período grande, é um tempo de uma geração inteira, né? Então poucos da geração anterior voltaram de fato para a sua terra, né? Porque outros morreram fora da sua terra, outros morreram na invasão, e é difícil você imaginar, né, você sendo levado para fora da sua casa para poder ser escravo. E Deus fala para eles
para os babilônios, para os assírios, para os povos ao redor, os povos de Midian, os filisteus, os árabes e todos aqueles que odiavam o povo de Israel e eram seus inimigos. Ele fala assim: vocês que se apoderaram da minha herança, que prenderam o meu povo, né, que cativaram o meu povo, eu vou fazer o meu povo sair do meio de vós, né, falando dos babilônios. Eu vou fazer o meu povo sair da sua terra, voltar para a terra deles, serão restaurados à terra de Judá. Agora, depois que eu tirar esse povo de lá, fizer cada um voltar para a sua herança, para a sua terra, eu vou dar uma chance para vocês. Só que isso aqui não é uma coisa que acontece hoje, né? É uma permissão de Deus, não é uma coisa que aconteceu naquela época, né? Nesse tempo aqui. É uma permissão de Deus para o tempo nosso hoje. Se qualquer ímpio, qualquer gentil, qualquer pessoa mal que seja, de todo inimigo contra Deus, se a pessoa abandonar o seu mau caminho, né? Se da mesma forma com que eles ensinaram o povo de Israel a adorar a Baal, eles mesmos se arrependerem da idolatria e buscarem a Deus, né? Isso para todo mundo, todos os inimigos de Israel, qualquer um, não tem mais distinção agora, né? Se vocês fizerem isso da mesma eficácia, com a mesma vontade que fizeram o meu povo pecar, eu vou perdoar vocês. Olha só como é que Deus fala para o povo inimigo dele. E lembrando que aqui, né, o sofrimento de Jeremias já era precoce, porque não tinha nem acontecido ainda, ele já estava sofrendo porque o povo seria levado cativo, a Babilônia viria matar seus filhos arrasados, e Deus já está falando uma coisa aqui do futuro, que não era nem para aquela época, e Jeremias não veria isso. Mas se esse povo se arrependesse e buscasse a Deus, então ele fala: se diligentemente aprenderes os meus caminhos do meu povo, o caminho do meu povo, né, o caminho de Deus de Israel, jurando pelo meu nome, tão certo como vive o Senhor, dizendo assim, né? Como ensinaram o meu povo a jurar com Baal, então vocês serão edificados no meio do meu povo. Então vocês serão como o meu povo. Vocês serão edificados no meio do meu povo, né? O povo judeu, o povo ímpio, o povo gentil, agora se arrependesse, buscasse e trazendo para os nossos tempos, tiver Jesus na vida deles como o Senhor, então vocês vão ser um povo só, vocês vão ser edificados no meio do meu povo, vocês são como o meu povo. Vocês não serão mais seus inimigos, serão o meu povo. E, né? Isso aqui é a referência para a vida eterna, né? Ele está falando para a edificação eterna no meio da casa de Israel, no meio da casa do povo de Deus. Mas quem não quiser ouvir, eu vou arrancar tal nação e vou fazer perecer. E não era só um perecimento, perder uma guerra, de perder a terra, né? De morrer ou de perder a geração, ser levado escravo cativo. Não era isso, como aconteceu naquela época. Mas isso aqui é a condenação ao inferno, junto com o diabo e os seus anjos. Uma pessoa está conversando podia ter dado Covid no presidente e ele ter morrido. Falei, não é bem assim. Falei, não é bem assim, não. Mas não sabe quem que vai converter o Senhor. Deus dá tempo para a pessoa aceitar, porque não é porque ele é um homem muito pecador, como nós somos também. Não precisa falar que nós ser crente, se nós somos muito bonzinhos, não somos, não. Falei, às vezes uma pessoa dessa ainda tem oportunidade da palavra e ele vai converter e o Senhor Jesus vai perdoar. Eu tenho exemplo de muita gente que já deu testemunho do seu derradeiro bandido. Então, assassino, bandido. Que ele arrependeu e o Senhor Jesus perdoou. O que o Senhor Jesus não perdoa é blasfêmia contra o Espírito Santo. E esse está aqui na palavra. A palavra de Deus diz que não há pecado imperdoável. Nada. Tudo que você fizer na sua vida. Eu falei, não desejo do homem que eu não. E uma pessoa que pensa dessa forma, né? Ela não entende para onde Deus. Ela está cometendo justiça dela. Ela está cometendo pecado. Nunca caiu isso na minha cabeça de condenar uma pessoa. A questão da blasfêmia contra o Espírito Santo. Pecado imperdoável. Qual que é a obra do Espírito Santo? O que o Espírito Santo faz? Ele veio para convencer o homem do quê? Do pecado, da justiça e do juízo. Ele veio convencer o homem do pecado, porque nós somos pecadores desde Adão, né?
Ele veio convencer da justiça, que é a morte de cruz de Jesus para salvar a humanidade. E ele veio convencer do juízo, que é o juízo vindouro final de Deus, que se dará para o acerto de ponteiros, né? Quem vai para o céu e quem vai perecer. O homem que blasfema contra o Espírito Santo é o homem que não aceita a obra do Espírito Santo. E se ele não aceita a obra do Espírito Santo, ele não pode receber a salvação. É por isso que é um pecado que a pessoa não tem perdão. Por quê? Porque o perdão é o quê? É você receber de Cristo a vida eterna. Esse é o perdão. Isso. O perdão de Deus é esse. É você ser salvo para a vida eterna. Agora, se você rejeita a obra do Espírito Santo, né, se você rejeita essa obra que ele faz, como que você vai ser salvo? Então, é um pecado perdoado, é isso. Quando a Luz estava na consulta, eu abri o Facebook e o pastor Wagner estava pregando. Aí a pregação dele era: para quem Jesus apareceu quando ele ressurgiu? Qual foi a primeira pessoa que viu Jesus? E quem era Maria Madalena? Era uma prostituta. A mulher mais pecadora aos olhos dos homens. Saiu 7 demônios. Aos olhos dos homens era a maior pecadora. E por que Jesus deixou ela ver ele primeiro? Porque há muito perdoado, há muito amado. Aquele que peca muito. Há muito amor. Jesus amou muito a vida dela para poder perdoar ela. Então ele falou assim, ela se arrependeu de tal maneira que ela foi ao Se você clicar aqui, ela arrependeu de tal maneira que ela foi ao sepulcro para ver Jesus, mesmo que ele tivesse enterrado lá, mesmo que ele tivesse morto, ela queria ver ele de novo, ela não queria deixar, ela não queria esquecer o que ele tinha feito por ela. Exatamente. E aí Jesus apareceu para ela primeiro, e ele falou assim, e os discípulos que era contado praticamente sem pecado, porque estavam junto com Jesus há 3 anos, eram os mais honrados. Acostumado a ver Jesus fazer milagre de todas as formas, comia com ele, dormia com ele, andava com ele, vivia com ele, não acreditou. Quando ela falou, eu vi Jesus, eles não acreditaram. Então ela falou assim, a quem Jesus amou mais então? Porque Jesus apareceu para ela e falou assim, olha, vai e fala para ele que eu estou aqui, vou aparecer em Jerusalém, em tal lugar. E ela foi correndo contar, né? Pedro, acreditando, não acreditando, e ele e João correram para o sepulcro para ver. Mas os outros nem acreditaram. Tomé foi muito descrente. Depois que todos eles falaram, já vi Jesus, já estivemos com Jesus. Eu acredito só se eu ver, se eu pôr a mão lá, se eu tocar nas feridas, aí eu vou acreditar. Então, e se Jesus não tivesse mais nenhuma ferida, não tivesse nenhuma marca, ele ia acreditar? Então, olha para você ver como é que é as coisas, né? Jesus perdoou ela de uma forma tão grande que para ele acabou tudo o problema dela ali. Quando ele perdoou, acabou tudo. Para ele não existia mais problema com ela. Não existia mais pecado na vida dela, né? E, então, eu estava escutando, eu tive escutei uma meia hora a mensagem dele enquanto ela estava lá no médico. Já foi tomar soro, coisa lá. E, nossa, mas foi tão gostoso eu escutar aquela pregação dele. Faz a gente, né, aprofundar. Bom, ontem, né? De ontem. Semana que vem, se nós estivermos aqui, vamos estudar capítulo 13 de Jeremias, tá? São 27 versículos, também é próximo o que a gente estudou hoje. Maior, né? Eu não consegui ver aquele também, no olho direito eu não enxergo praticamente nada. Eu coloquei bem pertinho, que dava até para ver um pouco, mas foi só doer, eu nunca vi. Eu enxergo, estou enxergando.